fazendo contato agora direto, ao vivo com Los Angeles, a despeito da diferença de horário, né? Acho que são 5 horas a menos, então madrugada nesse momento nos Estados Unidos. A brasileira Fernanda Isabela está com a gente ao vivo, gentilmente aqui nos atende para contar um pouco sobre a situação que ela tem vivenciado por lá. Fernanda, obrigada por nos atender. Conta pra gente há quanto tempo você vive por aí, porque você está bem no meio ali, entre dois focos grandes de incêndio. Localiza melhor pra gente há quanto tempo você vive nessa região e você já viu algo parecido com isso? Bom dia para você. Bom dia, ouvintes. Pois é, são 2 horas da manhã aqui e tô acordada, né, desde então que a gente está acompanhando o incêndio que está rolando aqui perto. Eu moro aqui faz quase 15 anos. Todo ano tem essa onda de incêndios, né? Principalmente nas partes mais de montanha, de floresta, mas nunca vi nada parecido. Muito impressionantes. A minha casa aqui balançava bastante. Eu moro numa casa que fica com pilares, né, numa montanha com pilares embaixo, então uma casa, eu tenho mais temor aqui de terremoto do que incêndio, na verdade, mas esses últimos dias mudou um pouco. Então ontem a gente teve os incêndios em Pacific Palisades, que é na costa, né, que é no litoral, e também os fogos em Altadena, que é mais para dentro, né, de Los Angeles. E Hollywood, que é onde eu estou, em Hollywood Hills, ele fica bem no meio desses dois lugares, né? Fica 50 quilômetros de cada um. Então, Pacific Palisades no litoral e Altadena, Pasadena, fica uma distância de 100 quilômetros. Uhum. E ontem à noite, já 5h30 da tarde, já estava à noite, aqui a gente estava sem energia desde o começo da manhã. Começou um incêndio aqui num parque que eu frequento diariamente, um parque que chama Runyon Canyon. Na verdade, o incêndio começou do lado do parque. E 1 hora depois já tinha um pedido para as pessoas saírem das suas casas, as pessoas que moram ao redor do parque. E foi tenso, né? Foi bastante tenso, mas quando o bicho pega é uma tensão contida, né? A gente começou a fazer umas malinhas aqui, colocar as coisas que a gente achava que era necessária, e nessas horas a gente sempre se pergunta, né? Putz, e aí, eu vou sair de casa, vou voltar? Vou sair de casa, o que eu levo? O que é importante levar daqui, né? Ficamos com o carro pronto, colocamos tudo no carro, ficamos com o carro pronto. Meu marido falou: bom, eu não vou sair, eu vou ficar aqui na casa, vou defender a casa, né? Como se fosse possível defender a casa contra o incêndio. Ele subiu no teto da casa, a gente levou a mangueira até lá, até no teto, no telhado da casa, levamos a mangueira até lá. Ele voltou, a gente ficou observando ali a região. O pedido para a saída das casas não chegava a afetar a nossa casa. A gente estava bem na fronteira, ali, bem no limite da área que pedia para as pessoas saírem. Então a gente não saiu. Mas meus vizinhos saíram, rolou até um certo pânico ali. Eu estava na rua, eu vi um dos caras falando: pô, leva meu cachorro, por favor. E aí a gente começou a ver no noticiário, a gente está sem energia aqui o dia inteiro, mas a gente viu no celular a situação em Hollywood, todo mundo saiu com os carros ao mesmo tempo. Então a pessoa que mora aqui nas colinas descendo para Hollywood, ficou um caos generalizado assim, nessa região, aqui na cidade, né, em Hollywood. Na TV você via muitos turistas saindo dos hotéis com as suas malas e aquele trânsito. Foi uma cena de filme, assim, realmente cena de filme. Aqui onde eu tô, Deixa eu aproveitar, Fernanda, porque você colocou aí o cena de filme. Não faz muito tempo, entrando nas redes sociais aqui, eu acompanhava a cobertura da própria Fernanda Isabela do Globo de Ouro. A Fernanda, ela é jornalista do jornal Folha de São Paulo, UOL, Revista Piauí. Eu estava vendo seus vídeos, né, Fernanda, falando, mostrando bastidores ali do Globo de Ouro e acompanhou essa premiação que encheu o Brasil, enfim, de orgulho, de alegria do prêmio para Fernanda Torres. Alguns atores ainda estão em Los Angeles para seguir nessa agenda de Globo de Ouro, de divulgação dos próprios filmes, né? Uma vez que a gente vai ter o anúncio dos indicados ao Oscar, a concorrer ao Oscar. E a coisa é tão grande aí na Califórnia que, inclusive, esse anúncio
chegou a ser adiado, certo? Seria no dia Acho que 17 de janeiro 17 seria, de né? janeiro. E aí ele passou para o dia 19, É, é isso? isso. Ia ser na sexta que vem, e aí passou para domingo, se eu não me engano. Uhum. Conta pra gente, então, por Para favor, outra sexta, essa né? mudança de chave, né? Porque agora, no fim das contas, é algo que te impacta pessoalmente, mas que também acaba norteando aí as suas coberturas de certa forma, não é? Pois é, desde sexta-feira que eu não parei um minuto, né? Que sexta-feira foi quando começou o oba-oba do Globo de Ouro. Eu falei com o Fernando Torres, falei com o Walter Salles, aí no domingo eu falei de novo com eles, aí teve o tapete vermelho, aí eles ganharam, aí na segunda eu fui até Palm Springs atrás deles, né, para repercutir o prêmio. E aí na terça-feira aconteceu tudo isso. Na terça-feira começaram os incêndios em Pacific Palisades, os incêndios em Altadena, e a gente começou a ficar, né, se preparou, carregou tudo, todas as baterias que a gente tinha, e ficou a cidade inteira, apesar de não é que Los Angeles está completamente em chamas, mas são bolsões, né, da cidade que estão completamente paralisados. Então não tem como você ficar fazendo muitos eventos na cidade, porque pessoas que moram em certas regiões tiveram que sair de casa, estão morando na casa de amigos, né, estão morando em hotéis, enfim. Então a Fernanda Torres tinha um evento na terça-noite com o Guilherme Del Toro, foi cancelado esse evento. Ontem, quando eu digo do Guilherme Del Toro, na terça-noite, né? Na quarta-noite ela tinha uma outra screening que também foi adiado. Tinha a cerimônia do Critic Choice Awards, que acho que também foi cancelada. Enfim, tá todo mundo meio que esperando para ver o que vai acontecer na cidade, né? Porque os ventos diminuíram muito entre terça e quarta-feira, né? Terça e quarta-feira eles foram bem fortes, mas entre quarta e quinta-feira eles diminuíram bastante. Então, esse incêndio que começou perto de casa, graças a Deus, os ventos estavam bem mais tranquilos, então eles não espalharam, né? O incêndio começou em cima da montanha do parque e desceu para baixo para Hollywood. Então, quem mora mais aqui perto do parque, nas laterais, nas colinas aqui nas laterais, ficou mais tranquilo, né? Então, o pânico ficou mais para quem mora embaixo, ali no sopé das montanhas. Ô, Fernanda, o que impressiona é a velocidade, né, com que o fogo se espalhou e os números de fato envolvidos nesse caso aumentam. A gente ouviu a prefeita ainda há pouquinho, né, um trechinho do discurso da prefeita dizendo o seguinte: ó, em determinado ponto o incêndio ocupava tantos hectares, 12 minutos depois esse número triplicou. Ontem, quando eu estava no ar aqui à tarde, eram 30 mil pessoas fora de casa. Hoje já são 130 mil que tiveram de deixar as casas. Eu conversava com o Sandro ontem, brasileiro que mora aí, a gente ouviu também um trechinho dele, e ele disse o seguinte, realmente isso sobre o vento. Eu perguntei, Sandro, tem alguma perspectiva para controle desse fogo? Ele falou, controle do fogo é quando o vento passar. É mais ou menos por aí, ou de ontem para hoje, como você disse, o vento diminuiu, as autoridades já dão uma outra perspectiva? A gente tem aqui 3 focos de incêndio, né? Então são situações um pouco diferentes. No Pacific Palisades, que é a parte mais afetada, que o bairro praticamente acabou, tá tudo destruído lá, que é Pacific Palisades, perto ali de Malibu, o pessoal conhece mais, né, pelo nome, Malibu é mais famoso, é bem ali na praia. Todas as casas, tá tudo, não tem mais o que fazer ali, acabou mesmo. O Eaton Fire, que é em Altadena, Pasadena, até ontem tinham ainda casas queimando, estava uma situação, tinha menos, não tinha tanto bombeiro quanto Pacific Palisades, a situação também estava muito crítica lá, eu acho que vai ser tão devastador quanto Pacific Palisades. Essas 2 regiões que queimaram na terça, entre terça e quarta-feira, os ventos foram realmente, foi ponto-chave ali, né? O incêndio que teve aqui em Hollywood Hills, os ventos já estavam mais tranquilos, então o fogo não espalhou tanto. Certamente os ventos são um ponto central aí, né? Porque a umidade do ar está baixíssima. A gente está aqui no inverno e no inverno é a época de chuvas, né? Geralmente, essa época do ano eu não estou regando as minhas plantas, essa época do ano as coisas estão. Eu estou limpando minha varandinha aqui com a água da chuva, né? E não choveu nada, faz acho que uns 8 meses, uns 7 meses que não chove em Los Angeles. Então você sente na pele, assim, de como é que tá seco o ar, sabe? Uhum. E aí você tem um incêndio que começa
assim, na floresta, nas montanhas, ele passa esse vento super forte, ele vai embora, né? Vai embora, tá muito seco. E aí as folhas também, o outono passou, tem um monte de folha no chão, tá tudo combustível puro ali, né, para esses incêndios. Pois é, e aí você falou, a gente sente na pele, né, a secura, tantos meses sem chuva, e aí com essa fumaça, com os ventos e tal, tá difícil de respirar? Olha, vou ser honesta, quando eu acordei na quarta-feira, eu senti um cheiro forte, que era ainda os incêndios de Palisades e de Altadena. O céu tava bem escuro, tava um cheiro forte. Ao longo do dia, esse cheiro passou tranquilo, e aí às 5h30 da tarde, quando começou o incêndio aqui perto de casa, o vento levou o incêndio para outra direção. A gente teve muita sorte aqui. E foi um dos fatores que a gente não saiu de casa, porque o cheiro não estava forte, eu não tinha um visual, né, do fogo. Então, assim, o ar tá ruim, tá super ruim, tá super ruim. Porém, não tá como, por exemplo, uns anos atrás, era tanto incêndio na cidade, tanto incêndio nos arredores da cidade, não em Los Angeles em si, nos arredores da cidade, parecia que tinha alguém no primeiro andar, a minha casa é de 2 andares, né? Então teve um dia que eu acordei, parecia que tinha alguém fazendo uma fogueira na minha sala, entendeu? Do cheiro tão forte desses outros incêndios ao redor da cidade. Tive até que sair de casa, fui para um parque, fui para Joshua Tree, fui embora de Los Angeles, porque o ar estava muito ruim. Agora, no momento, o ar não tá assim, então não tá me incomodando tanto. Não sei se é porque eu acostumei ou porque os ventos também levaram, né, embora essa fumaça toda. Uhum. Ontem o nosso correspondente nos Estados Unidos, Eduardo Barão, falava sobre algo que a Fernanda pontuou aqui. Todo ano, a gente nessa época aqui fala sobre esses focos de incêndio, mas dessa vez é considerado histórico, né? Possivelmente o maior da história. Até por isso a gente fez questão de conversar com a Fernanda aqui ao vivo neste horário. Você citou, Fernanda, que chegou a colocar as coisas no carro e tal. Quais são os seus planos caso a situação se agrave ou também não se resolva nessas próximas horas? Até porque você está aí no escuro, falou da falta de energia, a gente registrou quase 400 mil residências sem energia elétrica. O que você imagina aí para as próximas horas e dias? E eu só queria complementar, você espera algum tipo de alerta por parte do governo, porque esses alertas chegam, né, por celular para as pessoas, recebeu algum, tem algum que seja o determinante, tem que sair de casa mesmo? Enquanto a Fernanda fala, a gente exibe algumas imagens que ela postou no Instagram dela, relatando isso de ontem, quando dá uma Que é o olhada, horizonte queimado, né, gente? queimado com muita fumaça antes de horizonte passar laranja. esse vento aí que levou um pouco da fumaça embora, Fernanda. Vamos por partes. A gente recebe muita alertas no próprio celular. Então, uma hora depois que começou o incêndio aqui em Hollywood, eu recebi um alerta que o pessoal que morava perto do parque tinha que sair de casa. Na verdade, você recebe primeiro se prepare, fique pronta, se você, né, fique pronta se precisar. E aí depois, uma meia hora depois, era tipo, vá embora, saia de casa, né? Então, primeiro era um set, depois era go, né? Mas eu acho que isso causou também um pouco de pânico, porque muita gente recebeu essa mensagem e não estava, de fato, nessa área de risco mesmo. Então, um monte de gente saiu daqui e causou um caos em Hollywood, né? As imagens na TV eram caóticas, assim, né? Porque daí as pessoas também nem têm para onde ir, você vai ficar parado no trânsito, né? A outra pergunta, bom, o que eu vou fazer, né? Bom, eu quero dormir um pouco e eu tenho um monte de carregador aqui de celular, de bateria que eu preciso carregar, né? Porque eles não vão aguentar mais 24 horas, então provavelmente a gente vai numa biblioteca que tem aqui perto carregar os equipamentos. E o que mais que vocês me perguntaram que eu já esqueci? Dos seus planos, né? A gente falou aqui de caso a situação não se resolva, não se agrave, o que você imagina? Bom, eu imagino que vai ter uma grande comoção aí para ajudar a reconstruir Malibu, Pacific Palisades e também Altadena e Pasadena. Eu tenho muitos amigos que moram em Altadena e Pasadena. Eu frequento muito essa região porque é uma região
as montanhas de San Gabriel, que é onde eu vou muito para fazer observação de passarinhos e tal. Então, essa região está sendo muito afetada, tenho muitos amigos que estão fora de casa, muitos amigos que perderam as casas. Eu acho que vai rolar uma grande comoção aí para ajudar essas comunidades a se reconstruírem. É isso aí. Então, acho que nos próximos dias vai ser isso, assim, vai ser muita notícia sobre como o pessoal vai refazer as suas vidas, né? O que vai acontecer com esses bairros, com esses subúrbios.